Olá, meus irmãos, tudo bem? Meu nome é Thiago de Manjá para mais um vídeo aqui com vocês no Facebook. É sempre um prazer estar com vocês aqui, é sempre um prazer falar sobre Umbanda com vocês, discutir, né, essa religião tão maravilhosa que é a Umbanda. E nesses dias me chegou uma postagem muito interessante, né, e eu resolvi trazer para vocês como se fosse um tema para a gente discutir. Bom, gente, a forma de como a face se transmuta quando há a incorporação, ou seja, a transformação dessa face, a transformação do corpo, a transformação do médium por causa da incorporação. Bom, primeiro nós temos que entender o que é incorporação, né, gente? A gente tem que entender que a incorporação é a abertura para a entrada de uma energia para que essa energia possa se manifestar no nosso corpo. A partir dessa análise, dessa confirmação, nós também entendemos que essa energia ela tem, vamos dizer assim, uma personalidade, entre aspas, né? Aonde ela domina a nossa consciência, certo? Mas não totalmente, né? E ela absorve, né, as nossas características e transfere as suas características para que ela possa ali se fazer presente na Terra. Então, fazendo toda essa análise contextual, nós podemos chegar a uma concordância que a retração facial, a, a, a retração dos músculos da face, a retração dos músculos do braço, das pernas, muitas vezes do tronco, é por conta dessa energia que invade o nosso corpo e se manifesta como entidade. Um momentinho, eu estou meio gripado, tá? Bom, então a partir daí nós temos, mesmo conscientes, mesmo sendo médios conscientes, tá? Nós temos o domínio, né, desta energia e nós ficamos sem percepção nenhuma, ou seja, não temos domínio do braço, nós não temos domínio da fala, né? Essa energia é que domina por certo momento essa condição de estar incorporado. E essa condição de estar incorporado também nos faz também mudar a fisionomia, que é a forma como nós nos enxergamos no espelho. A retração muscular, muitas vezes, ela chega a ser tão grande que a transfiguração facial ela é totalmente diferenciada da nossa imagem normal no dia a dia. Porque essa energia ela consome, ela nos retrai os músculos que nós estamos acostumados a usar para falar, para olhar, né? Muitas entidades, por serem tão fortes, às vezes mantém-se de olho fechado, né? Muitas entidades impõem um braço ou muitas vezes colocam o braço para trás ou fazem gestos. Isso tudo, né, meus amigos, são formas de representação dessa mediunidade que essa entidade nos traz. Ou seja, nós estamos lidando ali com o médium consciente, mas que não tem domínio do seu corpo, do seu para-espírito, vamos dizer assim, entendeu? Então o que, que acontece? Qual é o nosso primeiro ponto de conversa? Nosso primeiro ponto, até que ponto essa entidade está incorporada quando há uma transfiguração? Bom, para que nós saibamos que há uma entidade ali, essa entidade ela tem modos de fala, ela tem modos de conversa, ela tem percepções aguçadas, né? E a própria cara da pessoa fica diferente. Então aí nós vemos que a entidade por si está ali, está manifestada naquele corpo. Muitas vezes, muitos antigos atrás, faziam testes com vinagre, com
mel, com azeite, para que essa entidade pudesse ter a veracidade, né, dos, dos médios. Bom, hoje em dia não se faz mais, porque como se fazia com muita veemência, né, se tornou algo que poderia ser encarado como uma aberração. Por quê? Era mel quente, era azeite quente, então poderia prejudicar, né, se aquele médium não estivesse incorporado, aquele mel, aquele azeite poderia se prejudicar ou poderia fazer alguns graus de queimadura. Até porque a entidade é diferente do orixá. No caso do orixá, a gente diz que se faz a ocupação total do médium, ou seja, há toda uma ocupação total. E aí também há uma transfiguração do olhar, da fala e muitas vezes da aparência física, aparência do rosto deste médium. Então, toda essa conjuntura nos faz analisar e nos faz dar veemência àquela entidade que está incorporada. O porquê que algumas entidades e alguns médios não acontecem essa transfiguração, ou seja, não há esta mudança de cara, não há esta retração dos músculos. Bom, gente, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: muito pode ser pelo grau de energia que este médium está emanando. Ou seja, a energia ela vem grande, mas de repente ela entra no médium e não canaliza totalmente. E isso faz com que ele tenha mais domínio, muitas vezes, pelos atos e pelas atitudes que ali está acontecendo. Outra questão é que é uma energia mais serena, ou seja, uma Iabá, como Oxum, como Iemanjá, que são energias mais serenas, né? E aí o grau de contração muscular é menor, ou seja, elas não mudam a face, mas em compensação encurvam-se muitas vezes, ou muitas vezes se ajoelham, enfim, há todo um outro processo de mudança corporal que essas entidades assimilam. Então não é só a face, né? Não é só a face, é toda uma conjuntura espiritual que através da energia que é sucumbida por aquele médium retrai os músculos e muitas vezes chega a transformar fisicamente aquele médium ou aquela médium que está em desenvolvimento. Bom, quando é que começa isso e se isso acontece no início? Bom, gente, quando o médium inicia, né, na corrente, quando o médium começa a fazer seu trabalho, ele inicia, como eu já falei para vocês, com uma guia de Oxalá e ele vai desenvolver aquele processo todo de desenvolvimento. Então ele é uma porta aberta a qualquer tipo de entidade, qualquer tipo é, de espírito ali que ali está rondando aquele xirê. Né? O que acontece? Qual é o filtro, então, que filtra para que não chegue alguns recursos? São os médios preparatórios de volta que coordenam o trabalho, que não deixam aquele médium em desenvolvimento receber esses espíritos de espíritos de menor luz. Mas também há, por um, vamos dizer assim, por um despreparo muito grande no início, a transformação ainda mais acentuada deste rosto, dessas mãos, desses pés. Porque quando tu és um médium iniciante, qualquer entidade vai te pegar. Até que a entidade que é tua toma conta e te faz
cavalo daquela entidade. Mas assim, ó, quando tu é esse iniciante, tu não tem o grau de mediunidade, entendeu? Para assimilar toda essa energia. E muitas vezes a pessoa fica com semblantes, às vezes até que passa, e não é que seja, mas passa semblantes assim de angústia, de dor, mas não é que seja isso. É porque a energia é muito forte. A energia é muito pesada e só com o trabalho, com a força, o desenvolvimento é que essa energia vai purificando e vai se transformando numa entidade mais segura e que incorpora mais fácil. Tá? Bom, uh, a questão também, gente, é que assim, ó, toda entidade ela tem as suas características, os seus, vamos dizer assim, as suas propriedades, como a Oxum tem a sua fisionomia espiritual, a Iemanjá tem a sua fisionomia espiritual, Ogum também tem, então todas as entidades têm. Então quando elas incorporam, quando elas se manifestam no corpo, elas automaticamente trazem consigo essas características. E ao incorporar, elas transformam essas características para fora. Ou seja, elas transbordam essas características para fora e muitas vezes a pessoa fica, como eu falei agora há pouco, irreconhecível. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Num Xangô, que é um orixá denso, é um orixá de uma magnitude muito densa, né? Geralmente os caboclos que vêm da linha de Xangô, geralmente têm a cara mais retraídas, mais emburradas, umas caras mais bravas, porque o orixá é denso. O orixá é mais, vamos dizer assim, é mais da densidade, né? Já uma Iemanjá, por exemplo, uma Oxum, as caras das pessoas ficam mais serenas, mais assim, e até em homem, né? Mais femininas, né? Por serem entidades que baixam com características femininas, né? Um Oxóssi, por exemplo, também uma cara emburrada, não tanto quanto Xangô, mas um Oxóssi, geralmente os caboclos de Oxóssi às vezes descem assoviando, né? Geralmente os caboclos de Oxóssi se manifestam lançando uma flecha ou com alguma machadinha, enfim, as características desses caboclos e a figuração do rosto é que faz com que esses caboclos tenham a sua identidade própria, toda ela baseada na energia que aquele orixá emana daquele caboclo. Só um pouquinho. Entendeu? Por quê? Porque toda energia ela é concentrada. No momento que ela vai dissipando, ela vai se manifestando e vai dando forma àquele, por exemplo, a energia de Oxóssi, tá? Aí ela vai dissipar em vários caboclos. Quando ela dissipa, por exemplo, no caboclo sete flechas, ela vai dar a característica, de repente, daquele caboclo que está sendo ali apresentado, certo? Muitas vezes, muito igual, às vezes a um outro sete flechas que baixa em outro terreiro, ou nada a ver, porque a energia ela dissipa, mas também a pessoa aceita aquela energia e transcende aquela energia de repente de uma forma que às vezes outro e outro não transcende, ou seja, bota para fora, né? Então, gente, muito vale também da pessoa estar com a mente limpa, da pessoa estar com a mente desapegada, porque assim, ó, eu sempre falo assim, ó, a boa incorporação é aquela que você incorpora, faz todo o trabalho e desincorpora sem nenhum resquício da incorporação. O que seriam resquícios de incorporação? Uma tontura, a falta de firmeza nas pernas, a falta de firmeza nos braços, o não enxergar muitas vezes direito logo que a entidade sai,
Então, isso tudo tem que ser desenvolvido para que essas pequenas questões não aconteçam. Que a entidade chegue, se manifeste e saia sem nenhum tipo de problema. Ah, o cansaço? Sim, porque a entidade se abasteceu da tua energia para ali estar. Agora, fora isso, nada mais, entendeu? Muito acontece das pessoas me perguntarem se os Exus são muito fortes em termos de energia quando incorporam e quando saem. Sim, são as entidades mais fortes que nós temos. E aí o que, que acontece? Quando nós recebemos um Exu, geralmente o Exu bebe álcool, o Exu fuma charuto, o Exu traz toda uma poluição que ele assemelha à entidade, tá? Que nós não tem gente que não fuma e o Exu fuma, né? Então o que, que acontece? Quando ele sai, né, a tendência é que não fique nenhum resquício energético daquela incorporação. Ou seja, gosto do charuto, gosto da bebida, isso nada pode ficar. Porque é a entidade, porque o gosto não? Porque tudo é mental. E quando nós retornamos à Terra, ou seja, nós desincorporamos, toda aquela energia daquele gosto, energia daquele sabor, aquilo a entidade consigo tem que carregar tudo junto. É, é o essencial para que haja uma boa incorporação. Né? Quando nós incorporamos, nós temos que ter a mente limpa, como eu falei para vocês. Nós temos que ter o nosso bem, temos que estar limpos espiritualmente. Porque daí, mesmo que haja essa retenção muscular, como eu falei para vocês, da face, retenção muscular dos braços, muitas vezes das pernas, né? Que às vezes muito acontece com o Exu, quando o Exu chega, o Exu contrai todos os nervos, né? A assimilação disso tudo é muito mais tranquila, entendeu? Um momentinho. Eu estou numa gripe muito grande, né? E aí isso acontece porque nós temos que aí vai o desenvolvimento daquele médium, que é quando o médium aprende a lidar com aquela energia. Porque daí são 7 anos para que aquele médium possa entender aquela energia, estudar sobre aquela energia e ver o que está se passando com ele. Porque como ele é um médium semiconsciente, ele tem que estar. É, ele tem que saber o que ele está recebendo. Porque ele vai receber uma energia, de uma certa forma, pura. Né? E ele não vai no início ele não vai filtrar essa energia. Então há todo um processo de desenvolvimento, há todo um processo de doutrinação. Porque quando a gente diz que a energia é pura, a energia pode vir às vezes se debatendo, a energia pode vir muitas vezes com atitudes rústicas, né? E nós temos que filtrar, nós temos que dar, vamos dizer assim, doutrinação a esta energia, porque daí nós vamos ter uma energia filtrada e uma energia que, por mais que nos transforme fisicamente, ela nos dá a pureza de nós não sentirmos nada, entendeu? Isso acontece muito, gente, nos 2 ou 3 primeiros anos de mediunidade, aonde o médium começa a definir as suas entidades, começa a definir o seu corpo espiritual, ou seja, o corpo espiritual que eu digo é o seu preto velho, é o seu Cosme Damião, é o seu caboclo, é o seu Exu. Então, essas definições e saber como quem está chegando naquele médium, porque assim, às vezes o médium está com um caboclo, daqui a pouquinho dá passagem para o preto velho, e às vezes, por ser inexperiente, ele não consegue identificar aquela energia que está sendo trocada. Então, o que, que acontece? A doutrina é justamente para isso. É para ele ter a consciência de que ali não está mais o caboclo, e sim o preto velho. E quando nós temos, né, a desincorporação tanto de caboclo, preto velho, Exu, esse médium possa entender que ele está limpo, que as energias que ali estiveram carreguem com elas todas aquele peso que aquele médium absorveu durante
as consultas ou mesmo os passes, entendeu? Então é muito importante citar essas questões, porque às vezes me perguntam assim, Thiago, mas a pessoa fica praticamente transformada. Sim, exatamente, porque ela recebe uma energia muito grande. Ela recebe uma energia muito sólida, muito limpa. E ela, no início do desenvolvimento, ela não consegue fazer o filtro que ela necessita para saber qual a energia. Porque o processo de incorporação, gente, por exemplo, tá tocando o ponto do preto velho, né? Jamais vai chegar um caboclo num médium de 7 anos, porque o médium está concentrado naquele ponto, está vibrando, como a gente fala, perante aquele ponto de preto velho. Agora, no médium iniciante, que não tem o respaldo, muitas vezes, da sapiência para poder diferenciar uma energia da outra, às vezes chega um caboclo, uma coisa ali, sem querer, né? E a gente tem que saber o que a gente faz. A gente sempre doutrina. E como é que é a doutrina? A doutrina não é impedindo de chegar, mas dizendo que naquela hora, naquele momento ali, não é o caboclo que tem que chegar, e sim o preto velho, ou o herê, ou o Exu. Nós temos que doutrinar e nós temos que ensinar as entidades, porque elas vêm puras, elas vêm sem nenhum tipo de doutrina. E nós temos que na Terra seguir esta doutrina e doutrinar para que essas entidades saibam a hora de chegar, a hora de partir, o ponto que está sendo tocado, se é o dela, ela vai se manifestar conforme aquele ponto, né? E assim por diante. Então, quando a pessoa chega na frente da entidade, ou seja, o consulente chega na frente da entidade, essa entidade também tem que ter o discernimento de saber falar e de saber conduzir um passe, entendeu? Mas aí vocês dizem, mas um dia eu cheguei numa casa e a entidade estava muito feia, vou usar esse termo, muito feia, porque mudou completamente o rosto da pessoa e eu tive um pouco de medo. É isso aí que a gente tem que ensinar às entidades. As entidades, mesmo retraindo seus músculos, elas têm que filtrar, elas têm que ir com calma. Entendeu? E isso só durante o processo de 7 anos é que o mecanismo, porque é tudo um mecanismo, eu encaro assim, né? Tudo um mecanismo. É uma porta que se abre, a energia entra e ali tu deixa ela dominar, mas também tu tem que entender que aquela dominação ela é doutrinada por aqueles irmãos que estão de fora ali. Não é que a entidade vai chegar e vai pintar e bordar. Não, a entidade tem que entender que não pode machucar o médium, porque o médium é a forma que ela tem para se comunicar com a Terra. Agora, quando nós fizemos uma análise em cima de um processo aonde a entidade é muito rebelde, nós às vezes não deixamos ela chegar por inteiro. Nós damos a passagem nessa entidade e essa entidade fica 1, 2, 3, até que ela se acostume com aquele ambiente e essa entidade então possa vir a dar passe, vir a dar consulta, certo? Então, quando vocês verem uma pessoa geralmente com o olho fechado ou com a cara assim mais emburrada ou com a cara mais serena, é porque aquela entidade está dizendo o que ela é, entendeu? Qual é as características espirituais daquela entidade que está ali, entendeu? Então nós temos toda uma bagagem que nós construímos durante 7 anos. E esses 7 anos é que nos dá a bagagem para entendermos essas entidades e filtrarmos, porque quanto mais tempo de Umbanda nós temos, menos eguns nós vamos trazer para a Terra. E eu explico, porque o Egum, gente, é a mesma porta que se abre para as entidades, se abre para o Egum. Só que se nós temos entidades fortes, entidades que estão com a macia em dia, estão com as suas obrigações em dia, não abre brecha nenhuma, porque nós somos luz, né? E as entidades também são luz, então nós não abrimos brechas para nenhum tipo de Egum que possa vir a se manifestar.
O que abre porta para Egum? Abre porta para Egum se a pessoa está com um problema, está com um problema psicológico, está com pensamentos impuros. Isso abre porta para Egum, e aí o Egum ele tem uma forma muito característica, porque ele geralmente ele fica com os olhos arregalados e muitas vezes retorce todo o corpo. Então a gente já sabe que ali não é uma entidade, ali não é um Exu, ali não é um preto velho, ali é um Egum. E essa transfiguração já automaticamente, vamos dizer assim, já reporta a esse Egum, entendeu? Então toda transfiguração na Umbanda quer dizer alguma coisa. Orixá, desculpa, entidade, caboclo, preto velho, herê, porque é a semblância dessa entidade que vai te dizer qual é a entidade que está ali naquela terra naquele momento, certo? Ah, também a questão de que quando se incorpora Exu, geralmente não se incorpora não é o primeiro a entidade a incorporar, porque o Exu é mais denso, como algumas entidades, mas ele é muito mais denso. Então, para que os médiuns possam ter uma melhor incorporação para Exu, né, a gente deixa o Exu para o final. O que eu vejo muito hoje é que os médiuns estão incorporando com mais facilidade Exu, e com menos facilidade os caboclos, os guias que ali estão no Congá. Mas isso, gente, é porque há uma aceitação, vamos dizer assim, desses médios dos Exus. Isso não é ruim, mas a gente também tem que aceitar da mesma forma o Preto Velho, a gente tem que aceitar da mesma forma o Cosme e Damião, a gente tem que aceitar o Caboclo, porque não é só Exu na Terra. O Exu é importante? É. O Exu é essencial? É. Mas existe toda uma hierarquia, como eu já falei para vocês. E a transfiguração do Exu, muitas vezes, ela é uma transfiguração de guerra, né? Porque o Exu é mais parecido com nós. Né? Às vezes o Exu chega, ué, mas o cara tá com a mesma fisionomia, não muda tanto, é porque o Exu é mais perto de nós. O Exu é mais terra, entendeu? E aí não transfigura tanto. Tem Exus que tem algumas transfigurações, mas tem Exus que não tem. A incorporação, gente, é um ato de conexão com a entidade, conexão com o sagrado. Então, quando vocês forem incorporar, ou na terreira de vocês, entendeu? Ou se vocês são prontos para um trabalho, sempre mantenham a mente esclarecida, sempre mantenham a mente limpa. Por quê? Se vocês tiverem alguma obstrução espiritual, entendeu? Ou a entidade não vai chegar, ou a entidade vai chegar com náuseas, com alguma coisa, entendeu? Porque há um bloqueio no canal que ali está. Por isso o desenvolvimento, gente. Eu bato muito nisso, eu bato muito nessa tecla de desenvolvimento, porque é só no desenvolvimento que se purifica esse astral todo e se determina quem é que vai chegar naquele momento ali. Se é caboclo, se é guia, se é Cosme e Damião, se é Preto Velho. Porque não existe nenhum médium na face da Terra que auto se pode, se coordena. Não existe. Todos nós precisamos de auxílio para poder incorporar e desincorporar. Entendeu? Até porque a desincorporação, após a desincorporação, a gente pega um copo d'água e a pessoa toma um copo d'água para se restabelecer, entendeu? Energeticamente, porque a água é uma energia, entendeu? A água ela contém energias espirituais. Então assim, então a gente precisa de auxílio de uma corrente mediúnica para para incorporação e também uma corrente mediúnica e uma corrente astral, né, para a incorporação. Então não existe um bando sozinho. A não ser, é claro, se você vai fazer um jogo de búzios, aí você não vai incorporar, claro, né? Mas, do contrário, se é uma sessão de consulta com entidades, geralmente a sessão ela é coletiva
dentro de um terreiro. Não façam consultas só com um médium, porque às vezes, vamos dizer assim, pode baixar alguma coisa que não é bom. E aí vocês acarretam tendo problemas para vocês, entendeu? O que que acontece? Por que que eu digo que todos nós precisamos de auxílio? Porque há uma conexão espiritual. E essa conexão espiritual, até por isso, gente, que muda a nossa face, muda nossos braços, muda nossas pernas, né? Até por essa retração toda, por essa contração dos músculos, é que você tem que ter sempre mais um, ou mais dois, ou mais três ali com você, para que quando venha a energia, você consiga assimilar, e quando vai a energia, também você possa sair desse transe da melhor maneira possível. É isso que eu tento passar também para as pessoas que eu oriento, né, de uma certa forma, e também dizendo a vocês que muita gente gosta assim de vou dar consulta em casa. Não é o aconselhado, tá? Não é aconselhado porque assim, tu não tem o amparo espiritual, como eu falei, dos médiuns ali que estão para te ajudar. Tá bom, meus amores? Então esse foi o assunto de hoje, a transformação, né, facial, né, e da incorporação. E aí eu já estendi um pouquinho com o resto, com várias outras questões, certo? Porque eu acho que é interessante a gente trazer para vocês, que às vezes a gente vê o médium totalmente mudado fisicamente, né? E não sabe e não distingue qual é a entidade que está ali. Isso ele só vai distinguir conforme o passar do tempo, conforme a, o desenvolvimento que ele vai fazer naquele terreiro. Meus amores, o meu beijo, o meu axé. Eu peço mil desculpas ontem por não ter gravado para vocês, tá? Mas eu estava muito gripado, certo? Eu quero deixar o convite para vocês marcarem a consulta de vocês via WhatsApp para Jogo de Búzios. A gente está marcando, estamos com a agenda aberta. Não desperdicem, gente, essa grande oportunidade da gente poder dar o caminho para vocês poderem andar melhor. Tá bom, meus amores? Então, sábado que vem tem vídeo novo, segunda tem vídeo lá no YouTube. E a gente está aí para fazer um conteúdo muito bacana para vocês, tá? Eu amo vocês e até semana que vem o meu axé.